Boa tarde. Aqui nós podemos ver um desenho, uma reconstrução segundo de Vogue do templo construído por Salomão. Aqui nós podemos ver o templo dentro da cidade de Jerusalém, né? Aqui os muros, que envolvem. Aqui tem um outro muro, mas o templo mesmo é esse aqui, esse tamanho aqui, onde tem o Santo e o Santíssimo, é aqui. Aqui que os discípulos de Jesus falaram para Jesus, que pedras maravilhosas aqui, né? Jesus disse então sobre o templo, aqui não ficará pedra sobre pedra. Então ele está se referindo ao templo. Em volta do templo tem muros aqui, tá vendo? Outro muro aqui, Esse é um outro muro. E aqui tem um outro muro que envolve outra parte aqui do templo, mas ele não faz parte do templo, é fora. Aqui tem um outro muro também construído, isso foi na época de Salomão. E fora aqui tem mais um outro muro, nessa área aqui, tá vendo? Esse é um outro muro. Esse templo foi incendiado e destruído completamente por Nabucodonosor no ano de 586 a.C. A cidade de Jerusalém também foi totalmente destruída. Mas 19 anos antes, isto é, no ano 605 a.C., ela já tinha sido uma vez sitiada por Nabucodonosor, e Daniel, nessa ocasião, foi levado cativo para a Babilônia com uma idade de aproximadamente 16 anos. Aqui nós vemos um mapa, e aqui essa região aqui, do norte de Jerusalém é a Síria. Aqui fica o Egito, ao sul de Jerusalém. E aqui nós temos a cidade de Jerusalém. Aqui, essa que foi incendiada e destruiu todo o seu templo. Daniel, estando nesse local, foi preso, né? E levado como refém, refugiado, para a região da Babilônia. Isso aqui dá um percurso de mais ou menos 1.200 quilômetros. E foi aqui, na cidade de Babilônia, onde ele ficou. Na Babilônia, Daniel interpreta o sonho que Nabucodonosor teve. Isso foi no segundo ano do reinado dele. Isso é, no ano 604 a.C. E nessa ocasião, Daniel já estava com mais ou menos, aproximadamente 17 anos de idade. Aqui nós vemos um desenho que representa essa estátua que Nabucodonosor sonhou em Babilônia. E Daniel vai interpretar esse sonho. E agora nós podemos ver o significado desse sonho também. Essa estátua está dividida em 5 partes, como podemos ver. A cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre e o quadril, e os quadris, de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Daniel viu também uma pedra que foi lançada nos pés dessa estátua. Vamos também saber o que significa essa pedra. O mais importante é esta pedra aqui. Ela tem um significado extraordinário. E essa pedra só vai chegar nesse tempo deste último reino aqui, que é o ferro e barro. Mas, para sabermos com toda precisão, quando chegam esses pés de ferro e barro, nós precisamos entender toda a sequência dos reinos que seguem, com absoluta precisão, para podermos saber quando chega essa pedra aqui, que pega nos pés da estátua e a destrói completamente. Daniel vai nos fornecer todos os dados para podermos saber que reinos são esses. Esses reinos aqui seguem uma ordem, uma sequência, uma cronologia, e sempre tem a ver com a subjugação da cidade de Jerusalém.
E interessante que tudo se completa. E a estátua fica pronta e completa até aqui, nos pés. Que tem 10 dedos. Podemos ver aqui que são 10 dedos. O primeiro reino, então, vamos ver quem é. Aqui é uma cabeça que Daniel disse que é de fino ouro. E no capítulo 2, no versículo 37 e 38, identifica como Nabucodonosor a cabeça de ouro. Aqui está, portanto, Nabucodonosor, rei de Babilônia. Isso foi... Então, nós vamos identificar as datas como 586 a.C., quando Jerusalém e seu templo foram destruídos, até o ano 539, quando Babilônia, então, muda de subjugação sobre Jerusalém e sobre o povo de Israel, e passa um outro povo a subjugá-lo, que é o de prata. Daniel ainda continua explicando e fala no capítulo 2, versículo 44, dizendo que Deus suscitará um reino, que é esta pedra aqui, que nunca jamais será destruído. Não passará um outro povo. Por exemplo, esses reinos todos passarão. Mas esse reino aqui é um reino eterno. Nunca jamais passará. Então, nós podemos saber, pela informação do próprio Daniel, que essa pedra é uma pedra especial. Essa pedra, portanto, é o reino eterno, disse Daniel. E que, então, nós podemos ver que esse reino eterno é o reino de Deus. Portanto, o reino de Deus chegaria nesse período aqui dos pés de ferro e barro. Quando chegar o período dos pés de ferro e barro, vai chegar o reino de Deus. E nós saberemos que o reino de Deus chega nesse período. E esse é um reino eterno, onde vai chegar o Messias, que é o Mashiach, prometido na Bíblia. Então, conhecendo esses tempos aqui, é de suma importância conhecermos com precisão cada reino desses, para termos certeza quando chega esse último reino aqui, porque é o tempo que vem o reino de Deus, que essa pedra é uma pedra especial e que representa o Mashiach, o Messias. Daniel, quando falou com Nabucodonosor, ele não disse as outras partes do reino, os reinos, os outros, o da prata, o do bronze, do ferro e barro, não. Ele só falou que o Nabucodonosor era o que representava a cabeça de ouro. E nós sabemos pela história que foi do ano 586 e que terminou esse período do reinado de Babilônia no ano 539, onde então o outro reino assume o lugar de Babilônia. Então, quem é esse reino da prata? Que são os braços e o peito de prata. Quando Nabucodonosor recebeu as revelações de Daniel, ele ficou satisfeito com essa informação e que as outras partes do corpo seriam reinos que viriam mais tarde. Então, ele ficou contente, ficou satisfeito, mas Daniel não falou quem são esses outros reinos. Nessa ocasião, não. Mas mais adiante ele nos vai explicar. Por isso é importante o livro de Daniel, as outras visões que ele teve, que vão clarear essa estátua. Nessa estátua são um total de 5 reinos. Mas falta nos identificar os 4 últimos reinos. Quem são eles? Então nós vamos ver, através de uma pesquisa que tem que ser feita na Bíblia, onde a Bíblia mesmo diz que essas coisas foram fechadas para a época de Daniel, porque não era possível se entender essas partes da estátua naquela época, mas que no tempo do fim seria revelado. Então, agora nós já podemos identificar cada parte dessa estátua, sendo que a cabeça é de ouro, e agora a sequência seguinte vem a prata. Mas, para isso, nós vamos encontrar a resposta com Daniel, no rolo Daniel, porque ele já foi aberto o rolo para o entendimento. Então, nessa ocasião, Daniel, ele identificou
a cabeça de ouro como sendo Nabucodonosor. Aqui, rei de Babilônia, portanto. Agora nós vamos procurar saber quem é o próximo reino. Porque se nós não soubermos esse, nós não vamos saber qual é o do bronze. Então precisamos primeiro saber o do prata. Quem é esse? Então nós podemos ver aqui que Daniel não sabia, nesse momento, quando ele tinha em torno de 17 anos, né, aproximadamente, não sabia as outras partes daqui, quais eram esses reinos, mas sabia que era um reino e que aqui viria o reino eterno, o reino de Deus, e bateria aqui nesses pés. Daniel não entendia também a estátua, mas só essa parte da Babilônia ali, que com Nabucodonosor. Mas ele tinha 17 anos, aí ele teve que esperar mais ou menos 50 anos para começar a ter novas revelações de Deus, para nós podermos entender essa estátua e a sequência desses reinos, para podermos entender essas sequências de uma maneira correta. 50 anos. Então Daniel já tinha mais ou menos 68 anos, aproximadamente, quando lhe foi revelado um novo sonho, uma nova visão. Daniel, então, perto de 70 anos de idade, ele recebe uma visão de Deus de 4 animais. Um leão aqui, né, como se vê, com 2 asas, um urso com 3 costelas na boca e também um lado levantado aqui, uma patinha, né? Também aqui um leopardo, depois o 4º animal, um leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. Depois, o último animal, o 4º, é uma fera terrível, né? Com dentes de ferro e com 10 chifres. O que vem a ser isso? Então, esse ano era o ano de 553 a.C. Então, nós vemos que ele teve, e foi no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, porque o pai dele, o Nabucodonosor, já havia falecido nesse tempo, que já haviam passado muito tempo, né? Nabucodonosor reinou em Babilônia 43 anos, né? Por que Deus deu essa visão desses 4 animais que Deus revelou para Daniel através dos seus anjos? E aqui nós podemos saber agora qual a sequência. Então, o que o anjo falou? Isso foi no capítulo 7 e no versículo 1. Então, no capítulo 7 de Daniel, versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Podemos observar, então, que Daniel teve esse sonho desses 4 animais, nesse momento. E ele estava no reino de Babilônia quando ele teve esses sonhos. Então, Daniel já estava no reino, porque esse é o reino que era presente. Esses outros reinos ele teve, e agora nós vamos ver, porque o anjo vai interpretar, porque Daniel não entendia também. Ele não conseguia entender. Aí, quando Daniel teve esta visão, aí o espírito dele diz aqui, ó, no versículo 15, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e ele pedia a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse, me fez saber a interpretação das coisas. Então o anjo agora vai interpretar para o Daniel para ele poder entender. Veja só o que o anjo diz. No versículo 17, o anjo diz assim, esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Portanto, olha só, esses animais ainda viriam, eles não tinham, quando Daniel teve essa visão, esses reinos não existiam. Então, o reino que ele estava era de Babilônia, o que já existia. Portanto, esses outros ainda viriam, eles iriam existir mais adiante. Então, esses reinos que viriam, então, seriam depois de Babilônia. Então, quer dizer, são 4 reinos. Então, nós podemos ver na cabeça aqui de Nabucodonosor, abaixo deles são 4 reinos. 1, 2, 3, 4.
São exatamente os que vêm depois de Babilônia, como o anjo falou. Nós temos que seguir como o anjo falou, não podemos inventar. Temos que seguir e obedecer o que o anjo falou. E respeitar a maneira de o anjo falar. E o anjo disse, depois surgirão, depois de Babilônia. Esses aqui ainda não existiam. Passarão a existir depois do reino de Babilônia. Então, é esse reino aqui, esse. Então, o prata, que são os braços, e o peito correspondem a esse leão, segundo a orientação do anjo. E o bronze corresponde ao urso. O ferro corresponde a 4 asas e 4 cabeças, que é o leopardo. E os pés, que são 10 dedos, ó, correspondem aos 10 chifres, e essa fera aqui, ó, que corresponde aos pés de barro e ferro. Portanto, foi a única coisa que o anjo disse, porque o anjo não explicou sobre esses animais, ele não vai falar sobre o leão, não vai falar sobre o urso e nem o leopardo, só vai falar um pouquinho dessa última fera aqui. Mas os outros 3 não falam nada, ele só diz assim, ó, esses 4 são reis, ou reinos, né, que virão depois de Babilônia, que ainda vão surgir, que ainda vão se levantar. Então, não tem outra maneira de colocar eles senão abaixo da Babilônia, que é, no caso do prata, bronze, ferro e ferro e barro, que corresponde, então, o leão corresponde à prata, esse aqui é o bronze, esse é o ferro, e esse ferro e barro. Nós temos que seguir conforme Daniel nos vai explicando. E Daniel só pôde ter essa visão 50 anos depois, aproximadamente isso. Muito tempo depois. Então nós vemos que o anjo, a única coisa que ele faz, basicamente, é colocar ele depois de Babilônia. Ó. E isso é suficiente, ele não precisa, é como se dissesse, não precisa mais nada que isso. Porque afinal, quem é o leão? Não se sabe quem é o leão. Portanto, não dá para saber quem é a prata. Porque correspondem, ó. Um corresponde ao outro. O outro também, qual é que é? Qual é que é o outro aqui? Não sabe se o bronze também, ó. Que reino é esse? Não sabe. Daniel não sabia. Daniel procurava entender, mas não tinha jeito. E depois Deus disse que isso não é para esse tempo, então isso seria selado e que ninguém poderia entender mesmo. Mas alguma coisa Deus vai dar de orientação para podermos, no tempo do fim, saber desvendar tudo isso. Aqui também não sabia, e esse aqui muito menos, e esse aqui se importou mais com isso, porque esse é o mais importante. Então, não sendo possível, e Deus ainda não querendo revelar muitos detalhes, vai revelar mais adiante. Então, isso aqui foi no 1º ano de Belsazar. Mas, passado mais 2 anos, lá no 3º ano de Belsazar, no ano 555 a.C., Daniel mais ou menos, aproximadamente com 70 anos de idade já, Deus dá uma nova visão para ele, para nós podermos desvendar essa estátua aqui, toda a estátua. Então isso aqui é para desvendar a estátua, nada mais. Pode-se ver que é um verdadeiro quebra-cabeça. Aí Deus, no capítulo 8 de Daniel, quando Daniel tinha mais ou menos 70 anos, Deus dá essa visão do carneiro, de um bode, depois que tem um chifre, e esse chifre quebra e vem 4 chifres no lugar. Então, até agora não se sabe nada da estátua a não ser da cabeça de ouro. Ó. Nada se pode saber. Não se sabe. Também esses animais, nada. Mas tudo tem uma razão de ser. E agora Deus, por que Deus fala assim em forma de um quebra-cabeça? Por causa da tremenda importância que tem essa visão. Porque ela vai nos revelar quem é esse reino eterno. Esse aqui é extremamente importante. Quando vem o reino de Deus? Isso é extremamente... Todo mundo quer saber hoje, né? Quando é que vem o reino de Deus, né? E aqui Daniel revela. Ele vai dizer exatamente quando vai chegar o reino de Deus e que ele vai pegar nos pés. Então nós temos que descobrir os pés. Foi dado dessa maneira para que nós descobríssemos. Agora Deus faz uma nova revelação. Entendeu? Então, um carneiro, um bode, e o bode quebra o
chifre grande, e vem um chifre e 4 chifres e vão nascer nesse mesmo reino aqui, ó. Vamos ver quem é. É importante salientar que até agora Daniel não sabia nada. E nem nós podemos saber assim como é que está. Não tem como saber. Nós não podemos saber quais são esses reinos aqui. Nem esse da prata, nem do bronze, nem do ferro. E já tinham se passado mais de 50 anos, mais aproximadamente. E aqui nós podemos ver que agora Deus faz uma nova visão para o Daniel, no capítulo 8, nós vamos ver. Agora Daniel já tem um pouco mais de idade. Aqui nessa visão, Daniel tinha mais ou menos, aqui ele tinha 17 anos, aqui Daniel tinha mais ou menos 68 anos, aqui 70 anos. Mais ou menos, aproximadamente. Essa visão aqui do carneiro e do bode é extremamente importante. E Daniel não entendeu também, Daniel teve essa visão e não entendia, não conseguia entender. Aí ele perguntou para o anjo veio para explicar para ele, ele vai explicar. Agora o anjo vai dizer detalhes extremamente importantes. Ora, nessa altura Daniel já sabia, isso aqui são reinos. Aqui também, já podia ter uma noção, né? Um reino, depois vem outro reino, e vem mais 4 reinos aqui. Né? Então vamos identificar agora quais são. O anjo vai dizer. No capítulo 8 de Daniel, versículo 20, diz assim, e isso aí, Daniel, 2 anos depois que ele teve essa visão dessa aqui, ó, essa visão, aí 2 anos depois teve essa outra visão. Aí dizia assim, ó, aquele carneiro com 2 chifres que visse são os reis da Média e da Pérsia. Opa! Média e Pérsia, já deu um nome agora ao carneiro. Agora o carneiro já tem um reino identificado. Pela primeira vez, até aqui não identificou esse, não identificou esse aqui não foi identificado. Não adianta nós querer adivinhar quem é esse aqui. Isso aí é adivinhação, isso Deus proíbe. Nós devemos ter informação que vem da Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos dias o livro de Daniel seria percorrido de um lado para o outro, seria pesquisado, e o conhecimento do livro de Daniel seria abundante, seria muito conhecido. Então, porque haveria muita pesquisa, então é essa pesquisa aí, ó, que está sendo feita agora. Então não vamos adivinhar, a adivinhação é proibido. Nós temos que seguir a orientação do livro de Daniel. O livro de Daniel diz assim, depois de Babilônia, então é aqui, deixe-os aqui. Eles estão aguardando aqui. Aqui já foi identificado agora o carneiro, Medos e os persas. Tá, mas onde é que é? O leão é o Medo persa? A prata é o Medo persa? Ou é o bronze? O Medo? Não diz. Também não podemos adivinhar qual é que é. Não podemos, devemos esperar. Primeiro, essa aqui então, a terceira visão. Aqui nós temos o Daniel mais ou menos os 70 anos. E teve isso aqui. Vamos identificar quem é o bode agora. No versículo 21 diz, mas o bode peludo, isso é o anjo que fala. Olha só, ter que ouvir o anjo falar. Vamos respeitar o anjo. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Pronto. Está aqui. Então aqui nós já temos 2 reis e 2 reinos. Aqui nós temos Alexandre o Grande, né, o chifre grande, todo mundo sabe na história, que depois da Grécia surge, depois da Medo-Persa surge a Grécia, e a Grécia tem o Alexandre o Grande aqui, ó, esse chifre aqui. E nós sabemos até os anos desse aqui. Podemos já identificar o nome, o ano, mas a gente não sabe onde colocar eles aqui, ó. Não sabemos. Né? Podemos adivinhar, fazer uma suposição. Não, aqui não conta suposição, aqui tem que ser conforme a orientação da Bíblia. E a orientação é essa. Então, aqui diz assim, Medo-Persa, Grécia, depois vão vir do lugar desse chifre aqui o seguinte, olha o que ele vai dizer. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande dos olhos é o primeiro rei. E ter sido quebrado, então esse vai ser quebrado, esse chifre, né? Levantando-se 4 no lugar desse, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com igual a força que ele tinha. Bom, muito bem, então tá. Então, 4 reinos desse aqui, são 4 reinos. Hoje, nós já sabemos que depois Alexandre o Grande quebrou o chifre, morreu, e no lugar da Grécia, foi dividida a Grécia, todo aquele reino imenso conquistado por Alexandre o Grande.
e 4 generais assumem o lugar. E são reinos independentes, então. Muito bem. Então o anjo, clareando, ele diz, Medos, Persas e o Carneiro, sendo que o primeiro os Medos, depois o último os Persas, que seria até mais forte. E depois veio o reino da Grécia. A Grécia destruiu os Medos e os Persas e subjugou eles. E aí então veio aqui esse bode aqui com 4 chifres, que hoje nós sabemos pela história que são Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Agora nós vamos saber mais detalhes sobre Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro, esses 4 chifres aqui. Aqui no capítulo 8, versículo 9, diz assim, do livro de Daniel, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, quer dizer, um desses 4. Então, desses 4 chifres, um chifre desses saiu e diz assim, e se tornou muito forte para o sul. Para o sul de quê? Porque aqui nós estamos falando da estátua. Então, esse reino aqui subjuga Jerusalém. A Grécia subjuga, os Medos Persas subjugam, isso a gente já sabe. E esse aqui vão subjugar Jerusalém. Então, é muito forte para o sul de Jerusalém. Então, sempre tem referência com Jerusalém. Então, aqui nós temos aqui, ó. Então, sul de Jerusalém. Quem são eles? É o Ptolomeu, ó. Então, esse é o rei do sul. E diz assim, de um dos que saiu um chifre pequeno, que estou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Ou seja, ele foi para a terra gloriosa também. Então, Ptolomeu subjugou também a terra gloriosa, que é Jerusalém. Na Bíblia, no capítulo 11 de Daniel, nos fala do rei do norte e o rei do sul. Então, o rei do sul é o Ptolomeu, conforme a orientação dos anjos. E no capítulo 11, no versículo 5, nos vai mostrar que esse é o rei do sul, mas existe também o rei do norte. Quem é o rei do norte? Nós vamos ver agora aqui também, uma repetição aqui no capítulo 11 e no versículo 5. Ó. O rei do sul, o reino que é o reino do sul, né, será forte, como nós vemos ali no capítulo 8. Será forte, como também um dos seus príncipes. Ó, um dos seus príncipes. Quem é que tem esse? O Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Então, um dos seus príncipes, como também um dos seus príncipes. Ele será mais forte do que ele e reinará e será grande o seu domínio. Quem é ele? Seleuco, conhecido na história, que ocupou a região norte de Jerusalém. Então, já temos aqui a identificação desses reinos aqui. Bom, identificado aqui, então, esse lado aqui está identificado, ó. O anjo explicou claramente, não deixou dúvida, né? E nós falamos quem são os reinos, ó. Então, o carneiro são os Medos e persas. Um chifre representando os Medos e o chifre maior que veio depois, os persas, ó, tá vendo? E que é mais forte. E depois veio o da Grécia, ó, que combateu os Medos e os persas, venceu, e depois desse aqui, morreu Alexandre o Grande, e o império dele foi dividido entre 4 generais. Eles dividiram, Então, o Reino do Sul foi para aqui, a região dos Ptolomeu, que é o Egito. Lá, ele se tornou independente e ficou ao sul de Jerusalém. Ele subjugou, foi o primeiro a subjugar Jerusalém. Eles subjugaram Jerusalém por um período de 125 anos. Depois disso, o reino do norte ficou mais forte que ele, né? Que é o Seleuco, e ele começou a dominar Jerusalém a partir do ano 198. Então, porque eles reinaram aqui até o ano 198, subjugando Jerusalém, o reino do sul. Aí veio o rei do norte, que são os Seleucos, os Seleucidas, né? Que então começaram a subjugar Jerusalém por um período de 135 anos, totalizando os 260 anos. Nós vamos ver mais adiante esses detalhes. Aqui nós vemos um desenho desses reinos, ó. O reino do norte. Norte da onde? De Jerusalém aqui, ó. Tá vendo Jerusalém aqui? Essa aqui é a cidade de Jerusalém. E que os Seleucidas
realmente dominaram Jerusalém por um período e os Ptolomeus num outro período. O primeiro período foi do reino dos Ptolomeus, aqui no Egito, ó. Eles, está vendo essa parte amarela? Essa é onde subjugaram toda a terra de Israel, ó. Dominaram o Egito, tudo. Esse era o reino dos Ptolomeus. Subjugaram Jerusalém por um período de 125 anos. Então, terminou no ano 198, antes de Cristo. E aí, depois disso, vieram os Seleucidas, que subjugaram, então, Jerusalém. Então, os Ptolomeus não subjugaram mais, porque os Seleucidas ficaram muito fortes. Eles subjugaram Jerusalém, e Jerusalém começou a pagar tributo para os Seleucidas. Então, subjugaram Jerusalém, os Seleucidas, a partir do ano 198 a.C. Nós vamos ver esses detalhes. Então, esses são chamados reinos dos diádocos, né, que dominaram Jerusalém por um período depois do reino da Grécia. Então, aqui em maiores detalhes, nós podemos ver os Médios e Persas, que é o carneiro, né, com um chifre. Aqui, ó, esse chifre pequeno, depois o outro chifre maior é o Persas. São os Médios e os Persas. Dario, né, que começou primeiro com os Médios, né? Depois, nós vemos o reino da Grécia, ó, tá vendo aqui? A Grécia. Depois aqui, o reino do sul e o reino do norte, conforme nós vimos os textos, ó, que são os 4 chifres que correspondem a Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Esses dominariam Jerusalém. Quem? Ptolomeu e Seleuco, apenas 2. Foram 4 chifres, mas apenas 2 se interessam. Os outros não interessam porque não subjugaram Jerusalém. Então, eles não são relevantes aqui. Aqui nós temos a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que nos mostra uma cronologia do período intertestamentário, né? Então, aqui nós entramos no reino de Alexandre o Grande, que é a Grécia, ó, conforme nós vimos, e nós sabemos o período que subjugou Jerusalém, ó. Alexandre o Grande governa a Palestina, que é, na verdade, não se chamava Palestina, né? Mas naquela época era o reino de Israel. E então ele governa essa região, né, de Israel, que é Jerusalém, e ele tem um domínio macedônio, ó, quem é que são os macedônios aqui? São os gregos, né? Então, eles dominam do ano 333 a.C. até o ano 323 a.C., são 10 anos. Ó. Depois desse ano 323, logo em seguida, vem um outro reino, ó, que é dos Ptolomeus, aqui, ó, do ano 323 até o ano 198, conforme eu expliquei. Ó. Então, eles dominaram os Ptolomeus, que é o reino do sul, né, que fica ali no Egito. Eles subjugaram Jerusalém por um período de 125 anos. Depois disso, veio o reino do norte, ó. Então, tudo isso é fornecido já nessa terceira visão, ó, que Daniel, lá pelos 70 anos, teve essa visão aí, né? E agora, novamente, segue aqui, ó, domínio dos Ptolomeus, conforme vimos, né? E agora domínio dos Seleucidas, ó. Depois do ano dos Ptolomeus veio os Seleucidas, ó, que foram até o ano 63. Aqui tá, não é bem essa data aqui, foi por mais tempo que eles subjugaram Jerusalém, só que nesse período aqui com menos força, né? Porque houve muita resistência de Israel, mas era só eles que incomodavam mesmo Israel. Então, o que aconteceu aqui? Ptolomeus e depois os Seleucidas. E nenhum deles houve intermediário entre eles, não. Então, esses dois juntos somaram 260 anos. Bom, mesmo tendo todas essas revelações aqui, ainda não dá para saber nada quem é a prata, nem quem é o leão. Só sabemos esse aqui, mas não sabemos onde colocar eles, né? Em que local? Não tem como. Precisamos mais revelações. E agora Deus vai fornecer através dos anjos novas revelações a respeito dessas profecias de Daniel. Mas passou o seu tempo. Daniel já com 70, mais ou menos, aproximadamente 72 anos, teve essa visão, porque Deus queria revelar mais alguma coisa. Quando Daniel está mais ou menos, aproximadamente lá com 82 anos,
O rei Belsazar deu um grande banquete de 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença de 1000, né? E ali apareceram uns escritos, uma mão escrevendo na parede, e Daniel foi chamado para interpretar. Então, o rei Belsazar era um rei de Babilônia, que ocupou o lugar de Nabucodonosor. Nabucodonosor já tinha morrido, então Belsazar reinava, então, e ele fez um grande banquete. Daniel foi chamado e deu a interpretação. E ele disse assim, no versículo 28, dividido foi o teu reino, quer dizer, o reino de Babilônia, e dado aos medos e persas. E aqui, no versículo 31 diz, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino de Babilônia. Então, essa informação foi extremamente importante. Daniel ficou sabendo, então, que o próximo reino de Babilônia, a sequência correta seria os medos e persas. Pronto, agora sim. Aí fechou. Mas Daniel não pôde saber todas as coisas sobre uma parte, mas nós podemos saber pela história a sequência de cada um desses reinos, pela essa informação. Então, Daniel agora nos diz que aquela prata ali, ó, prata, representa os medos e os persas. E o bronze é a sequência aqui, ó, a Grécia. O leão, os medos e persas, o urso, a Grécia. E aí vem vindo. Vamos então preenchendo aqui os dados. Aqui nós podemos ver então mais detalhes. Por exemplo, os médios e os persas, né? Os médios o Dario e os persas o Ciro. Foi quando terminou o domínio de Babilônia sobre os judeus, né? Então os médios e persas conquistaram Babilônia e começaram a subjugar os judeus também. Do ano 500, que é Jerusalém, do ano 539 ao ano 333, ou seja, um período de 206 anos. Então, com isso aqui ficou clareado por causa do texto de Daniel capítulo 5, que nos mostrou a ordem de todo isso aqui. Então, esse leão com 2 asas são os médios e persas, o carneiro também. Então, nós podemos entender assim, ó, medos e persas, Dario e Ciro, do ano 539 até o ano 333 a.C. Então, é assim, um braço, os medos, o segundo braço, os persas. Agora dá para entender. Uma asa, os medos, segunda asa, os persas. Um chifre, os medos, segundo, os persas. Tudo entendido. E vê que todo tem uma harmonia, ó. 2, 2 e 2. E por isso que o anjo disse para botar nessa ordem. Porque fechou aqui, ó, tudo harmonicamente. Essa é a interpretação dada pelo anjo, a orientação dada por ele. Que ele disse que devia se fazer isso depois de Babilônia. Os reinos esses surgiriam depois de Babilônia. Né? Surgiriam, então, os médios e os persas que iriam dominar Babilônia. Agora Daniel também estava sabendo. Mas ele não ficou até o fim, né, dos médios e persas, porque os médios e persas dominaram por 206 anos, muito tempo. Então, mas ele já sabia que o próximo seria a Grécia, ó. Está aqui a Grécia. Aqui, ó. E aqui nós sabemos, então, que o bronze é a Grécia que ele está se referindo. E que foi por um período de 333 a.C., ó, que é depois, logo em seguida dos médios persas, ó, até o ano 323. Com isso, 3 reinos são desvendados. E Daniel ficou sabendo disso. Então ele sabia, esse aqui é a Grécia. Mas não sabia que isso aqui era o Alexandre o Grande, porque não tinha nascido ainda, não se sabia o nome. Mas mais tarde se ficou sabendo, no ano 333, que era o Alexandre o Grande, ó. Então era necessário passar esse tempo. Então nessa altura Daniel já não existia mais, já tinha morrido, né? Então aqui, mas nós sabemos pela história, porque isso já foi há muito tempo, aconteceu há mais de 2000 anos, né? Então nós já sabemos o que aconteceu, e pela história nós sabemos que foram esses anos aqui, ó. E a Grécia, então aqui em cima, ó, médios e persas, uma harmonia. 2 braços, 2 asas, 2 chifres. Aqui a Grécia, ó, que é aqui o ventre, ó. Aqui, ó, é uma patinha aqui, ó,
que é levantada. Isso significa um só exaltado aqui, que é Alexandre o Grande. E aqui mostra-se o chifre aqui, ó, tá vendo? Esse chifre que é Alexandre o Grande, da Grécia, harmonia. Segunda harmonia, aqui diz que os ferros são também 2. Nós vamos ver isso aí agora. Agora, continuando aqui, ó. Tudo praticamente desvendado. Só falta agora o último aqui, ó. Esse último animal. Todos esses foram desvendados por causa justamente que o anjo deu essa ordem aqui, ó. Deixou claro. Então veja a combinação de novo. Agora veja aqui o reino dos Ptolomeu, o sul de Jerusalém, né? No reino do Egito, que ele reinou do ano 323, depois da Grécia aqui, do Alexandre o Grande, ó. E aí Ptolomeu, do ano 323 até o ano 198. E no ano 198 até o ano 63 para o Reino do Norte, ó, que é o Seleuco. Então, o Reino do Sul, Reino do Norte. Vê aqui 4 asas, 4 cabeças, 4 chifres, tudo combinando, ó. Vê como combina tudo, ó. 4 chifres, 4 asas. Esse é o Reino do Sul, o Reino do Norte. São 2 que interessam, ó. E aqui, ó, 2 pernas, ó. São 2 que interessam, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Porque os outros 2 não interessam. Mas é bom ele mostrar isso para a gente entender que o reino foi dividido em 4 partes. 4 asas, 4 partes, 4 cabeças. Fechou aqui, ó. E fechou aqui, ó. Tudo harmonicamente. E agora, o que sobrou foram os pés, ó. O mais importante vem agora. Com isso, nós achamos os pés. A partir do ano 63, então. Porque todos eles subjugaram Jerusalém. Ó. Na Babilônia, do ano 586 até o ano 539, subjugou Jerusalém, porque destruiu, inclusive, o templo e a cidade de Jerusalém. E aqui os medos e persas, o Ciro e Dario, por 206 anos subjugaram Jerusalém. Aqui por 48, aqui por 206 anos, até o ano 333. Do ano 333 em diante, Alexandre o Grande por 10 anos. Ó. Depois o Reino do Sul, ó, do ano 323 até o ano 323, até o ano 198 por 125 anos. E depois veio o Reino do Norte, por 100, todos subjugaram Jerusalém. Agora o próximo vai ser 63, o ano 63 a.C., que vai subjugar Jerusalém. Quem é esse reino aí? Então nós vamos saber agora. Então, primeiramente... Então, devemos saber que esses reinos, então, cumpriram o seu tempo até a chegada do último reino, que nós vamos ver agora. Aqui, né, na Bíblia, João Ferreira de Almeida, continua com a cronologia, né? Dizendo aqui, ó, conquista de Jerusalém por Pompeu, general romano, anexando a Palestina ao Império Romano, ano 63 a.C. Então, Roma foi o próximo, segundo a história, e aqui nesse registro histórico que nós sabemos foi Pompeu. Esse general romano cercou Jerusalém no ano 63 a.C. e nesse momento anexou toda a Israel ao reino e ao império de Roma. Isso foi no ano 63 a.C. E nós sabemos que ela dominou essa região de Israel até o ano 70 depois de Cristo, quando eles destruíram Jerusalém. Então, num período de 133 anos, eles subjugaram Jerusalém, o Império Romano. Portanto, esses são os pés de ferro e de barro. Então, conforme vimos, e conforme a história atesta, no ano 63 a.C., Roma assume o reino sobre Israel, a subjugação do reino de Israel, do ano 63 até o ano 70 depois de Cristo. Do ano 63, onde 10 reis dominam, porque aqui são 10 dedos. E aqui na Bíblia nos fala sobre esse animal aqui, que corresponde aos pés, aqui são 10 e 10, ó, harmonicamente. Viu como a harmonia existe aqui? A harmonia de 4, uma pata, um chifre, 2 braços, 2 asas, 2 chifres, tudo harmônico, ó, tudo fecha. Portanto, é essa a ordem.
E é por isso que devemos ouvir o que o anjo falou e seguir exatamente a palavra dele, aí tudo vai dar certo. Assim nós podemos ter a interpretação correta por causa realmente desses detalhes, né? E quando seguimos o que os anjos falaram, e não em seguir a nossa própria interpretação, pode ver a própria história, com a interpretação que foi dado, porque na última visão, na última interpretação que Daniel deu da parede, e diz exatamente que os médios persas substituíram Babilônia, então mostrando a ordem, e nós seguindo essa ordem aqui do leão, os médios e persas, nós vamos ver que isso aqui vai fechar com os pés aqui, ó. E agora presta atenção no que ele vai falar sobre esse reino de Roma, que isso aqui é extremamente importante. Nós conseguimos desvendar toda a estátua com absoluta precisão pela orientação de Daniel. Toda a orientação veio de Deus e dos anjos. E eles nos deram toda a informação. E agora toda a estátua está desvendada. Agora nós sabemos, graças a Deus, graças à informação que Deus nos deu, e sem usarmos de adivinhação, como alguns fazem, né? Procuram adivinhar. Não tem aqui adivinhação. Aqui está tudo claramente exposto. Agora aqui, Roma, 10D do ano 63 a.C. ao ano 70, a destruição de Jerusalém. E diz que nesse período, 10 chifres aqui. Vamos ver o que diz aqui nesse animal aqui, esses detalhes. O que significa esses 10 dedos, esses 10 chifres? Vamos ver. Aqui está esse animal, ó. Dentes de ferro com 10 chifres. No Daniel capítulo 7 e no versículo 19 diz assim, Daniel falando a respeito desse animal aqui, ó. Ele diz assim, ó, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Veja, ele não teve interesse de saber do leopardo, do urso e do leão com 2 asas. Esse não teve interesse, ele teve interesse nesse aqui. Por quê? Por que ele estava tão interessado? Porque esse é o mais importante deles. Esse era diferente de todos os outros, Daniel diz. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Então, o que quer dizer isso? O que significa isso aqui? Então, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia muito robusto do que os seus companheiros, mais robusto do que os seus companheiros. E eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Veja só que importante. Então, isso é no período de Roma, do ano 63 ao ano 70. E esse aqui, ó, esse chifre aqui, esse que fazia guerra contra os santos, é Nero. E aí, nós vamos ver agora. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo para os santos possuírem o reino. Então ele disse, quem é que disse? O anjo vai interpretar agora quem é esse. Veja só, ele vai dizer detalhes importantíssimos sobre o reino de Roma nesse período do ano 63 ao ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque nesse tempo vai vir essa pedra que vai cair nos pés da estátua, aqui nos pés da estátua, que é o reino de Deus. Ele vai chegar ali. Quando vai chegar? Vamos ver agora. Aí diz assim, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Olha, esse aqui é um reino, esse é o reino de Roma. Nós vimos, já sabemos que é de Roma. O qual será diferente de todos os reinos, olha só, e devorará toda a terra. Que terra? A terra de Israel. Vai devorar toda a terra. Roma, no ano 70, destruiu toda Israel. E pisará aos pés toda a terra de Israel, e a fará em pedaços. Toda a terra de Israel foi destruída, todas as cidades de Israel foram destruídas, e Jerusalém foi destruído, e o templo de Jerusalém foi destruído. Acabou com
toda a nação de Israel, ela foi colocada prisioneira em toda a terra. Foi algo terrível, foi uma grande tribulação, algo terrível que aconteceu nesse período. Quem fez isso? Este animal aí terrível, por isso era diferente. E por isso que interessava isso para Daniel, porque ele era judeu. E como judeu, ele estava interessado no que ia acontecer com o povo dele. E nesse período já estava profetizado a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Agora ele prossegue dizendo: os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Muito bem. Então o anjo está dizendo que esses 10 chifres são 10 reis, portanto esses 10 dedos, que é a correspondência aos pés a esse reino aqui, segundo o anjo, né? Então, o que corresponde? São 10 dedos, 10 chifres. Aqui são 10 reis. Eles vão pisar, olha só os pés aqui, Israel. Vão pisar ela, fazer ela em pedaços, não vai sobrar nada. Jerusalém foi totalmente destruído e o templo também no ano 70. Isso aí arrasou com toda... E por isso esse animal é terrível. Destrói tudo, toda Israel, toda Jerusalém. Isso foi profetizado, isso se cumpriu no ano 70. Então, veja só que nesse período também vem o reino eterno, o reino de Deus, a pedra que pega nos pés. Nesse período acontece isso. Vamos ver, vamos entender a Escritura. Nota-se que são 10 dedos, né? Aqui diz 10 chifres, 10 reis. Ora, esses 10 reis devem dominar e reinar do ano 63 ao ano 70. Não podem ser 11, não pode ser 12, não pode ser 9. São exatamente 10 reis. E eles têm que ser exatamente do ano 63, quando foi subjugado Jerusalém pelos romanos, até o que foi destruído Jerusalém, no ano 70. Foi o período que eles dominaram de 133 anos sobre Jerusalém. Então, não pode ter nem mais, nem menos reis que dominam nesse período. Então, nós vamos saber quem são esses reis e vamos nominá-los e vamos dar a data do reinado deles. Exatamente, são 10. Aqui nós podemos ver esses 10 reis do período do ano 63 até antes de Cristo, né? Até o período de 70 depois de Cristo. Nós podemos ver aqui Caio Júlio César, que assumiu quando Jerusalém foi subjugada pelos romanos, pelo Pompeu, que sitiou Jerusalém por 3 meses e a subjugou. No ano 63 a.C., Caio Júlio César estava em Roma e ele era o principal. Portanto, Caio Júlio César é o primeiro. E ele foi considerado o primeiro imperador. Inclusive tem uma placa lá no Egito, onde ele se identifica como sendo Caio Júlio César, né, imperador. Então, isso, alguns historiadores dizem que já é o Otávio Augusto o primeiro, mas é um equívoco isso da história, né? Nós sabemos que Caio Júlio César foi realmente o primeiro, né, imperador, e todos os outros se chamavam depois de César por causa, em homenagem a justamente ao primeiro imperador. Então, por isso, olha, o outro aqui, ó, Otávio Augusto também se chamava César. O Tibério também de César, ó, Calígula também de César, né? Cláudio também de César, até o Nero, ó, César. Então, todos eles em homenagem ao primeiro imperador. E ele foi assassinado no ano 44. Então, depois disso assumiu Otávio Augusto, depois Tibério, depois Calígula, Cláudio, Nero, que perseguiu a igreja, né? Que foi o sexto, ó. 5 reis, chifres, 5 chifres caíram, ó. E aí o sexto assumiu, conforme o livro do Apocalipse ali, ó. Está predito. E depois caem 3 chifres diante dele, ó. Porque eles duram pouco tempo, que é Galba, Otto e Vitélio, na frente de Nero, ó. 3, porque duram muito pouco tempo e inclusive não se chamam Césares, ó, porque eles não são da mesma família. E aí depois assume a família de César de novo, o Vespasiano, ó, no ano
seguinte, que ele foi nomeado no dia 22 de 12 de 69. E pode ver que as datas aqui, ó, todas com fé, o ano 63, 44, 54, né, até o ano 14, o ano 14, e assim vai, né? Até aqui do ano 14 é o ano 37, o ano 37 é o 41, 41 é 54, 54 68, 68 69, 69, 69, né, no mesmo ano morreu, 69, 69, Vitélios, e no próprio ano 69 assumiu Vespasiano, que destruiu Jerusalém no ano 70. Então, o que importa, então, até o ano 70, onde 10 imperadores reinam conforme a profecia está dita, são 10 chifres, fechando, então, totalmente o livro de Daniel e mostrando detalhes que só Deus podia fazer, né? Só Deus podia dar esses detalhes. Então, nós podemos ver aqui, ó, tudo está aqui claramente, todos os 10 chifres nominados, e todos eles colocados a sua data, um por um. Não há nenhum outro imperador ou nenhum reino intermediário entre um e outro. São exatamente 10, conforme a Bíblia falou. Portanto, 10 chifres, 10 dedos, corresponde aos 10 reis de Roma, que reinam do ano 63 até o ano 70, perfazendo 10 reis num período de 133 anos. Aqui fecha 10, aqui fecha 2, porque 2 que importa aqui, 4 e 4. Aqui fecha 1, uma patinha aqui, que um só que é exaltado, e aqui um só chifre, e aqui, que é Alexandre o Grande, aqui Medos e os persas, Dario e Ciro, ó. Medos e persas, Dario e Ciro, Medos e persas, Dario e Ciro. Um chifre, o segundo chifre. 2 asas, Dario e os Medos e persas. Medos e persas. Tudo fecha, ó. Tudo harmonioso. Harmonia, harmonia, harmonia e harmonia. Agora, vem o mais importante. Tudo está desvendado de acordo com a Bíblia. E nós descobrimos que essa pedra é o reino de Deus. E a Bíblia diz que ele vem nesse período dos pés. Então, mas quando? Quando todos esses reis dominam. E o último foi Vespasiano, então tinha que ser na época do Vespasiano, no último dedo, quando a estátua se completa com 10 dedos. Portanto, descobrimos, graças à orientação dos anjos de Daniel, e aí nós soubemos direitinho cada período aqui, ó. Então, a pedra é o reino eterno, que é o reino de Deus. Esse chegou, então, nesse período do ano 63 a.C. até o ano 70. Então, primeiro tinha que se completar a estátua, então chegaria o reino de Deus, e Jerusalém seria destruído. E foi no 10º dedo, então, ou no 10º chifre aqui, ó, que seria no ano 70, quando foi destruído Jerusalém. Então, a estátua se completa e os chifres se completam aqui. Então é que viria o reino. Então é que foi no ano 70, então. Então, Jesus está justamente dentro da profecia que Jesus falou que seria naquela geração, quando ele estava falando que viria o reino de Deus e que essa pedra iria pegar nos pés aqui. E aí viria o reino de Deus, um reino eterno, que nunca jamais seria destruído. Vai durar para toda a eternidade. Então, começou no ano 70 e continua por toda a eternidade. Então, conforme Daniel, agora nós já sabemos que esse aqui, essa pedra aqui, é o reino de Deus, ó. Veio o reino de Deus nesse período aqui, ó, no ano 70, depois de Cristo. Ela viria exatamente no momento em que esses reis estariam governando. E o último deles foi Vespasiano. Então, esse aqui é uma pedra especial, ó. É uma pedra preciosa, preciosíssima. É o reino de Deus,
que foi falado nesse período, nessa geração aqui, ó, nesse período, nessa geração, foi falado da vinda do Reino de Deus. Vamos ver. Aqui na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino. Então, o dia desses reis é justamente, como falou aqui no versículo anterior, se referindo aos pés de ferro e de barro, né? Que é Roma. Então, Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro reino, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Então, vamos ver o que significa isso. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui. Então, segundo Daniel, o reino de Deus vem exatamente no período de Roma. Portanto, naquela geração, na geração de Jesus, na geração dos apóstolos, a tônica foi exatamente a vinda deste reino. Observe só aqui, quando João Batista começou a pregar, aqui, naqueles dias apareceu João Batista, lá pelo ano 30, né? Pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque seria já para aquela geração. Veja também, logo em seguida, no capítulo 4 e no versículo 17 do livro de Mateus, diz agora Jesus. O que Jesus fez? Qual era a tônica da pregação de Jesus? Vamos ver. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, já viria naquela geração. Por isso, deveriam se arrepender para receber este reino. Agora, Jesus falando sobre as pessoas daquela geração, né? Ele falou assim, ó: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Alguns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Portanto, a perseguição viria das pessoas da sinagoga. E veja mais no versículo 35 do livro, do capítulo 23 de Mateus. Por isso, diz assim: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então Jesus estava falando já que a vinda do reino de Deus seria um ajuste de conta para aquela geração, segundo foi profetizado pelo profeta Daniel. Ele disse que o reino de Deus seria implantado nesse período e para fazer justiça. E o que representaria isso? Vamos ver. Olha o que Jesus fala no capítulo 23, no versículo 37, sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Portanto, Israel continua rejeitando. Mas observe só o que diz aqui. Na continuação, ele diz assim: eis que a vossa casa, está falando de Jerusalém, né? Vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então, Jesus espera o arrependimento dessas pessoas, mas ele sabe que é dura serviço. Foi desde a época de Moisés, continua sendo agora, foi na época de Jesus. É dura serviço. Eles resistem à verdade. Bom, agora vamos ver o que Jesus diz no capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vês tudo isto?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, o templo foi totalmente destruído e não ficou pedra sobre pedra. Foi totalmente arrasado. Hoje lá, nós encontramos, neste lugar do templo, atualmente, né, o domo da pedra que os árabes construíram lá, porque o templo foi totalmente arrasado, não ficou pedra sobre pedra. Mas no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe perguntaram, pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? A destruição do templo, E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, eles nem sabiam que Jesus ia embora, Como é que eles estariam perguntando da vinda dele, como se ele tivesse ido embora? Eles nem sabiam que ele ia embora. Não, aqui, esse sentido aqui haverá da tua vinda será a sua vinda real, a realeza, A sua presença, qual rei, quando é que ele vai começar a governar, E o fim e o castigo daquela geração. Já sabiam que haveria um acerto de conta, quando ele começasse a assumir o reino, haveria um acerto de contas com Jerusalém. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão à base do meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Tudo isso aconteceu naquela época, antes do ano 70, por quando se levantará nação contra nação, e reino contra reino, o reino de Israel contra o reino de Roma, E, porém, isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Então, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, não só na cidade de Jerusalém ou Israel, mas em todo o mundo, os cristãos foram odiados naquela época. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E se multiplicar a iniquidade, Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O fim de quê? O fim de Jerusalém. O fim do templo. É esse o fim que estava falando aqui. Agora é o que Jesus fala. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, viu? Agora ele está mostrando que isso aqui faz parte das profecias de Daniel. Mas alguém pode dizer, mas onde? É isso que nós vimos. Conforme a estátua, ela revela claramente que o livro de Daniel foi aberto naquele tempo. Os selos foram tirados e o entendimento passou a ser abundante do livro de Daniel. Começaram a entender o livro de Daniel naquela época. Porque falou o profeta Daniel, ele falou sobre esse lugar santo e a destruição do templo. Então, se estiver na Judéia, fujam para os montes. Olha, se estiver na Judéia. Então, se é para o mundo todo, para que fugir da Judéia, Não tem para onde ir, porque é no mundo inteiro. Não, é só para Jerusalém e essa grande tribulação aqui, É só para Jerusalém. Então, vamos entender isso aqui, porque virá um ajuste de conta com respeito a Jerusalém e ao templo, porque haverá uma vingança da parte de Deus devido à iniquidade que Israel se revoltou contra Deus. E quem estiver no campo não volte para trás, nem buscar a sua casa. Então, o que aconteceu naquela época? Muitos não obedeceram essa ordem de Jesus, nem acreditaram que Jerusalém seria destruída, Então, no ano 70, em 14 de Nisan, os exércitos romanos cercaram Jerusalém e mataram centenas de milhares de pessoas. Olha só, e quem estiver no campo não volte para trás para buscar a sua capa. Buscar aonde? Buscar lá de Jerusalém, Então está se referindo só às coisas lá. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, que momentáneamente querer. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então essa grande tribulação já aconteceu lá no ano 70 com Jerusalém, onde morreram centenas de milhares. Conforme Flávio José, 1 milhão de pessoas só de um determinado lugar. Mas todas as cidades de Jerusalém foram destruídas. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais.
não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, quando você disser, eis aqui o Cristo, ali não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, próprios eleitos. Vede o que eu tenho predito. Portanto, se você disser, eis que eles estão no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai para o oriente e mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda do Filho do Homem aconteceu no ano 70. Onde estiver o cadáver, aí assim se ajuntarão os abutres. Agora vem falando do Filho do Homem, ele continua no discurso. Logo em seguida a tribulação, que é no ano 70. Os dias, quando o templo já começar a incendiar, né? O sol se escurecerá, porque é isso, a glória de Jerusalém, a glória daquele templo onde tinha a presença de Deus, se foi. Escureceu, acabou. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal, não? Olha só, sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, todos os povos da terra de Israel. Isso aqui se refere à terra de Israel, certo? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, o céu com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos à outra extremidade do céu. Portanto, isso já aconteceu no ano 70, né? Então, a vinda de Jesus já veio. O acerto de contas foi já com Jerusalém. Aí eles reconheceram que Jesus era o Messias, que eles rejeitaram. Agora, Jesus diz assim, aprendei, mas os atualmente aqui tem muitos divididos aí, porque estão na cegueira ainda, né? Agora, veja assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos renovam e as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, olha só, tudo que ele falou, desde tudo que ele tem falado, essas profecias, né? Quando ele sentou ali no Monte das Oliveiras, começou a falar para os apóstolos sobre o tempo, todas essas profecias, até agora ele está falando. Então, ele diz, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Porta que é da destruição do templo e da vinda do reino de Deus. Em verdade vos digo, que não passará esta geração. Ele não diz aquela em que as... Não, ele diz essa. Então, a geração presente que eles estavam. Sem que tudo isso aconteça. Então, tudo isso deve acontecer. Veja só, ele fala, tudo isso vai acontecer. Então, aqui, sem que tudo isso aconteça. Então, tudo tem que acontecer. Por exemplo, destruição da Jerusalém, o seu templo. É uma profecia. Isso aconteceu nos anos 70. Então, é essa geração. E quando uma coisa acontece como essa, que é a destruição do templo, tudo mais vai acontecer. Então, na geração que ele falou, tudo acontece, todas as coisas ao mesmo tempo. Tudo vai acontecer naquela geração. Não é numa outra geração uma coisa, outra na outra. Não, tudo numa geração só. E foi naquela geração e está aqui. Então, não é uma outra geração. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, hora, ninguém sabe. Hoje nós sabemos, mas naquele tempo não se poderia saber. Nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Daniel aqui no capítulo 9, no versículo 25, 26 aqui, ele fala aqui, bem interessante aqui, diz assim, depois das 62 semanas, será morto ungido. Portanto, o Messias, ele será morto nesse período, entende? E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, quem é esse? Esse aqui foi o general Tito, né? Que cercou Jerusalém, que são os romanos, né? E destruirá a cidade. E Jerusalém, conforme Jesus disse que a cidade seria destruída, por isso fugir dela, da cidade, e o santuário seria destruído, não ia ficar pedra sobre pedra, e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, quer dizer, numa inundação dos exércitos romanos, que nem um dilúvio de água, né? Aquela multidão de soldados invadindo
toda Jerusalém. Até o fim haverá guerra, então a guerra vai existir até o fim, até terminar tudo. Legislações são determinadas para Jerusalém. Aqui nós podemos ver aqui essa pedra, então, é uma pedra preciosíssima, e ela vai se tornar uma grande montanha. Então foi no ano 70, ó. Ela se tornou uma grande... O que quer dizer isso? Essa pedra se tornar uma grande montanha. É o reino de Deus. Ele vai crescer, ó. Uma pedra pequena, ela vai começar a crescer. Então ela começou com Jesus, o Messias, né, que chegou. E chegou nessa época aqui dos reis de Roma, desses 10 reis, no 10º, né, que é o Vespasiano. É um reino que continua para toda a eternidade, ó. Daqui do ano 70 para sempre. Nunca vai terminar. E esse reino foi instalado para permanecer para sempre. Ele cresce. Significa que essas pessoas que estão aceitando Jesus, o Messias, e começando a se converter dos seus pecados e andando no caminho de Deus, em santidade, se tornam uma nova criatura, poderão participar desse reino, aumentando, fazendo ele crescer, até se tornar uma grande montanha. E a Bíblia diz, veja só no livro de Daniel, aqui no capítulo 2 e no versículo 35 do livro de Daniel, diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha na eira do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra preciosa, né, que feriu a estátua, se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Então, vê-se que essa pedra cresce, e ela está crescendo sempre, eternamente. Então, todos que forem aceitando Jesus, se arrependendo, então são milhares de judeus que estão se convertendo, são milhares de gentios que estão se convertendo cada vez mais, e por maior que sejam as perseguições, e essas são necessárias, essas perseguições, porque isso vai purificar o povo de Deus, porque estamos destinados para o reino celestial, vamos para lá. E para isso o mundo todo será contra nós, porque esses que estão sendo contra não vão poder entrar no reino de Deus. Então o que acontece? Eles estão vendo que outros estão correndo na frente deles, e com isso vem o ódio descabido. Por que eles fazem isso? Então o que acontece? É que eles não vão poder entrar no reino de Deus, não lhes é dado essa permissão, mas os que aceitarem e forem justos e se arrependerem dos seus pecados, Jesus diz: arrependei-vos. Então são os que se arrependem que entram no reino de Deus. Então, no tempo do fim aqui, é relatado no livro de Daniel, capítulo 12, o seguinte, ó: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Quem? Que povo? Israel, ó. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Essa é a grande tribulação, ó. Nunca houve, ó. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Que povo? Israel. Todos eles? Não todos. Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, né? Esse é que vai entrar no reino de Deus. Esse que será salvo, somente esses. São aqueles que se arrependerem, que aceitarem o Messias e que reconhecerem ele. Porque se uma pessoa não é digna, não vai poder reconhecer. Deus não vai permitir que reconheça o Messias mesmo. Não vai. Observa só. Aí, continuando. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, os que vão entrar na vida eterna vão ressuscitar do pó. E quando foi isso? No ano 70, ó, no tempo do fim. Os que forem sábios, olha só, agora vem aqui. Quem for, os que aceitarem Jesus, ó, esses são sábios. Pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, olha só, como as estrelas, sempre e eternamente. Agora ele vai dizer algo extremamente importante aqui para o Daniel. O anjo falando, hein?
Tu, porém, Daniel, encerra as palavras. Olha só. E sela o livro até o tempo do fim. Então, até o tempo do fim, então, ele vai ser aberto. O que foi, o que aconteceu naquela época. No tempo do fim, ele será aberto o livro, e muitos o esquadrinharão. O que? O livro de Daniel, vão se esquadrinhar. E quando começarem a entender a estátua e tudo, né, e o saber se multiplicará, então. Que outros traduzem como a ciência se multiplicar, outros querem dizer isso, que isso é uma ciência científica. Isso é bobagem, isso não é verdade. O saber aqui, se multiplicar, é o conhecimento sobre o livro de Daniel que foi selado e que nesse momento é aberto no tempo do fim, que foi no ano antes do ano 70, né? Ele foi esquadrinhado e eles começaram a entender o livro de Daniel. Mas aí tem uma coisa muito importante. Daniel não conseguia entender essas profecias naquela época. Claro, não era para aquela época. Viria a ser só para o tempo do fim, que foi na geração do primeiro século. Eu ouvi, porém não entendi, disse Daniel. Disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daí vai ser aberto. Então, esse livro já está para ser entendido desde aquela época. Muitos serão purificados. Foi naquela geração do primeiro século. Embranquecidos e provados. Então não é qualquer um que vai entrar no reino do céu e reconhecer Jesus. Deus não permite isso, só permite aos escolhidos. Mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Olha, nenhum deles entenderá. Isso é promessa bíblica, promessa de Deus. Não vão entender mesmo o livro de Daniel. E vão falsificar tudo, e vão perverter, e vão dizer um monte de mentira. E é o que estão fazendo até hoje. E nenhum deles entenderá, não há entendimento deles. Mas os sábios entenderão. Aqueles que foram escolhidos para o reino celestial, e são poucos que são escolhidos. Larga, espaçosa, é a estrada que conduz à perdição, mas a estrada que conduz à vida eterna é estreita. Mas os sábios entenderão. Deus vai fazê-los entender. Então não adianta ser grande estudioso, ler a Bíblia horas e horas, dia após dia. Se Deus não dá o entendimento, não adianta. Vai depender de Deus. A pessoa tem que ser aprovada. Ela tem que ser purificada, ela tem que ser embranquecida, ela tem que ser provada de todas as provações. Então, por isso Deus permite que os ímpios venham provar os justos. Porque pode ver, os ímpios perseguem os cristãos. Estão sempre mentindo e tentando matá-los, destruí-los, e eles ainda se fazem de vítimas, esses perseguidores. Eles invertem tudo. Eles são filhos de Satanás, essa que é a verdade. Os ímpios são filhos de Satanás, são os perversos. Eles que rejeitam Jesus, eles acabam seguindo a Satanás e sendo cegados por ele. Mas Deus não permite que eles entendam, para que eles não entrem para o reino celestial, porque não é lugar para eles. Porque eles precisam primeiramente se arrepender. Só os sábios é que se arrependem. Só os sábios que vão entender, que será permitido entender o livro de Daniel. Vou mostrar mais um texto mostrando quando chega o tempo do fim, né? Quando chegam os últimos dias. Quando em torno de 120 pessoas estavam reunidas lá numa igreja lá em Jerusalém. Então, Pedro ele faz o seguinte discurso, devido à vinda do Espírito Santo de Deus, que pousou sobre aquelas pessoas que estavam ali na reunião. E aí o Pedro diz o seguinte, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias,
diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, o que ocorre, o que está ocorrendo naquele momento, é que eles estavam nos últimos dias, com fome, e aí fecha com o que falou o profeta Daniel. Nos últimos dias vai acontecer isso. Então, nesse dia, chegou os últimos dias, chegou naquele momento. Eram os últimos dias, por isso estavam acontecendo as profecias. Então, os últimos dias vieram, já fazem quase 2000 anos. Foi ali em Pentecostes, ó, foi o que aconteceu aqui. Ó. Foi segundo profetizado, que o Espírito Santo seria derramado, e foi o que aconteceu ali, né? Em Pentecostes. Agora, o livro de Daniel diz assim, ó, logo depois, no capítulo 7 ali do livro de Daniel, aqui no versículo 9, então ele fala o que vai acontecer depois do último animal, lá no período de Roma, né? O que vai acontecer? Ele disse assim, continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Quando foi isso? Foi no ano 70, ó. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. Seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviram, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram seus livros. Então estive olhando por causa da voz do insolente das palavras do chifre que proferia, estive olhando, então, e vi que o animal foi morto, e seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes dado, foi tirado do domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu, porém, estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, ó, com as nuvens, né? Não diz que ele virá nas nuvens? Esse é Jesus, ó, o Filho do Homem, o Messias. E aqui está no livro de Daniel, ó, claramente colocado que ele viria justamente nas nuvens no ano 70. Ó. Dirigiu o seu ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o quê? Domínio e glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Compreendeu? Jamais será destruído. Esse é o reino eterno, ó. Em todas as todas as nações vão ter que servir a partir do ano 70. Então, aqueles que estão vindo das nações, estão sendo salvos, e estão entrando no reino de Deus, e cada vez são mais e mais e mais, e vão formando o reino celestial. E eles todos se submetem a Jesus, e Ele é o Rei eterno, até que essa montanha cada vez vai crescendo mais. Ele diz aqui no versículo, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quem são? Os cristãos, ó, no ano 70. E eles receberam isso. O seu reino será um reino eterno, como ele diz ali, que Deus vai constituir um reino eterno, ó. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão, porque todos esses outros domínios, à medida que foram indo para o céu, foram sendo salvos, vão sendo parte do povo de Deus, a nação de Deus, e eternos, eles também não vão morrer mais, serão eternos. Portanto, aqui termina o assunto, né? Então, nós podemos ver que o reino de Deus já chegou, só aceita aquele que tem entendimento, aquele que não tem não vai aceitar, e que não é próprio porque não vai poder herdar o reino de Deus, porque não aceita o Messias, e não entende as suas profecias, porque ele é vedado o entendimento, e vai ser aberto somente aos que foram os eleitos. São poucos que entram no céu. Não pense que qualquer um vai poder entrar no reino do céu, não. Milhares e milhares hoje que procuram ler a Bíblia, estudar e se esforçam, não vão poder entrar no reino do céu. Talvez 1 em 1000 ou em 2000 vai poder entrar no reino do céu. Será muito difícil entrar no reino do céu.
Então, mas os humildes que se humilharem e que realmente transformarem sua vida, se tornarem uma nova criatura, esses vão poder entrar no reino do céu, sim. Eles já estão sendo preparados e Deus já sabe quem vai ser. Já conhece cada um. Portanto, isso aí de alguém converter o outro, isso não existe. Quem converte é Jesus. E eles já estão programados já há muito tempo para entrar no reino do céu. Deus conhece cada um. Deus sabe todas as coisas. É nós é que não sabemos. Então, não pense que alguém converte alguém. Ninguém converte ninguém. É só Jesus que faz o milagre. Portanto, aquele que está rejeitando, porque ele não é um escolhido, é óbvio. Mas quando Deus quer, que nem o Saulo de Tarso, né? Mesmo em franca oposição e perseguição à igreja, Jesus veio ter um encontro com ele. O milagre, ninguém veio falar ou convencer Saulo, não. É o próprio Senhor Jesus veio falar direto com ele. Quando Deus quer converter alguém, ele vem direto falar com ele. Enquanto isso, eles vão perseguir a igreja, é óbvio, porque não entende. E aqui eu encerro tudo, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que acreditam em Jesus e se arrependem de todos os seus pecados e querem morar com Jesus para toda a eternidade.